Olá, bom dia. Bom, pessoal, na live de hoje eu vou comentar um pouco, acerca da guerra entre Israel e o Irã, a segunda maior guerra do mundo, E bom dia você que está chegando no Instagram aí, no YouTube também, o vídeo vai para o YouTube, vai para o meu canal no YouTube, vou deixar o link aqui logo após a live, tá? E vou comentar um pouco acerca disto. É a segunda maior guerra do mundo, porque a Ucrânia e a Rússia também, Então, realmente, não é de hoje que Israel, desde 79, o Irã pretende destruir Israel. Em 81, Israel já vem se preparando, concernente a essas ameaças do Irã, tá? E nós tivemos vários episódios aí, de alguns ataques cirúrgicos. Mas este, no meu ver, realmente foi mais intenso, Foi realmente... me surpreendeu, foi mais intenso, Israel, por estar se sentindo ameaçado, com o desenvolvimento das armas atômicas do Irã, Então, submeteu esse ataque a... Deixa eu verificar o volume aqui, pessoal. Submeteu esse ataque a zona de desenvolvimento estratégico, desenvolvimento do arsenal nuclear do Irã, Bom, a primeira janela, aqui em questão está relacionado aos acordos, que os Estados Unidos, o Donald Trump, estava pretendendo fazer com o Irã, para que o Irã deixasse, o seu desenvolvimento de arma nuclear e viesse, então, para se deixar, e de parar, de romper, o seu desenvolvimento nuclear. Mas deu 60 dias e logo depois está acontecendo isto, essas guerras aí de Israel e o Irã. Parece que Israel não estava acreditando muito, o Netanyahu não está acreditando muito nesses acordos, porque realmente o Trump já tentou, inclusive essa última vez, esse acordo, e agora está acontecendo essa guerra. O Irã parece que realmente estava querendo continuar desenvolvendo aí suas armas nucleares, Eu até comentei no outro na live que eu já achei que o Irã estava assim, tinha um certo nível de desenvolvimento de arma nuclear. Mas eu acredito ainda que, mesmo que ele não completou, já tinha sim arsenais aí em desenvolvimento, Ele estava ganhando tempo com relação a esses acordos, enrolando, para que então viesse ali a arcar com essa, através do urânio, e seus projetos de desenvolvimento de bomba nuclear. Pois bem, então o Irã, ele hoje está um pouco enfraquecido, porque foi destruído lá, o Hamas em Gaza, o Hezbollah no Líbano, e o líder na Síria. Isso enfraqueceu um pouco, diminuiu um pouco o poder do Irã, vamos dizer assim, Até no segundo ataque, nessas retaliações aí, realmente enfraqueceu. E vamos para o quarto dia de guerra, Pessoas inocentes morreram, Israel, 4 pessoas no lugar, outra 8, 9 pessoas. As pessoas estão procurando os abrigos, para se esconderem. Todo tempo, quando ocorre ameaça, eles são informados para procurar abrigos antibombas, em Israel. E é isso que está acontecendo nesse cenário, pessoal. Depois eu vou procurar aqui, mostrar o vídeo aqui dos ataques, Logo depois eu vou mostrar os vídeos dos ataques, tá? E então, para ver se eu obtenho alguma atualização,
inclusive uma agência atômica, né, relacionada à ONU, onde supervisionava, fiscalizava, tá, vamos dizer assim, a produção de energia, né, no caso pacífica, energia nuclear civil e pacífica, né, elementos para energia, detectou que realmente o Irã estava se comprometendo e desenvolvendo armas nucleares, no caso armas perigosas, né. E eu acredito que não eram só 9, eu acredito que eram 15, inclusive, que eram 15. Deixa eu ver se atualizações aqui. Em desenvolvimento. E até essa agência chamada Agência Internacional Atômica, relacionada à ONU, né? Essa informação também Pois bem, e estou perguntando, mas os Estados Unidos, ele não entrou em guerra? Entraria como em guerra? Bom, pessoal, os Estados Unidos, ele entraria se porventura eles continuassem atacando, porque os Estados Unidos praticamente é o cão de guarda de Israel, né? Tem negócios com Israel, fornecimento de armas, né? Inclusive aquelas armas ali antimísseis, né? Também é fornecido pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos, se fosse, porventura, eles continuassem atacando Israel com os drones, intensivamente, poderia até atuar em proteger e ajudar a proteger. Mas a segunda possibilidade, e esta realmente seria mais certa, de que os Estados Unidos viesse a querer se comprometer na guerra, seria, pessoal, se porventura, vamos dizer assim, se porventura eles atacassem as bases, vamos dizer assim, americanas no Oriente Médio, né? Você atacasse as bases, o seu pessoal, os seus soldados, né? Aí os Estados Unidos iria sim influenciar, tá? Isso é muito sério. Eu comentei, né, que o Irã desde 79 está realmente querendo destruir Israel, pretende, e já vem se posicionando aqui para então impedir o seu arsenal nuclear, né? Porque o intuito era ele parasse, se abdicasse da produção do arsenal nuclear e viesse a assinar os acordos internacionais, né? Para então parar. Vamos lembrar que em 81, tá, o Iraque estava sob a influência e poder do ditador Saddam Hussein, que estava desenvolvendo uma arma nuclear. E aí foi destruído, né, para que não viesse a ocorrer essa ameaça. Em 2007 também, o líder do Bashar al-Assad também seu desenvolvimento de arma nuclear, né? Imagina hoje se eles não tivessem impedido isto, né? Se eles não tivessem impedido isto, hoje como estaria? Sendo que a Coreia, né, tentava de várias formas, o Trump também tentou, para que a Coreia rompesse o seu programa nuclear e não conseguiram. E a Coreia do Norte tem os seus instrumentos estratégicos de arma nuclear. Então, vamos dizer que não tem mocinho, né? No cenário que nós vemos geopolítico hoje, muito sangue inocente derramado. Mas vamos dar a César o que é de César. Porque um país que estava em desenvolvimento de arma nuclear, se tornando cada vez mais perigoso, poderia ser ameaça ao mundo, né? Embora, se houvesse uma terceira guerra mundial agora, eu vou estar comentando um pouco a minha opinião concernente a isto, não seriam todos os países que iriam participar, mas ia ocorrer estragos em muitos países, tá? A Rússia, os Estados Unidos, né, iria participar se houvesse,
Países da Europa ali também ia ter um estrago. A China ia participar. Então é derramamento de sangue para tudo quanto é lado. Embora suas estratégias de mísseis, antibomba, embora um país tecnologicamente preparado, de um poder bélico aí ainda, vamos dizer assim, uma supremacia bélica econômica, que é os Estados Unidos, né? Mas iria haver muito estrago, né? E não vou aqui mencionar quais países que seriam em desvantagem, né? Numa próxima live eu poderia tentar raciocinar da minha opinião. Poderia agora, mas não vem ao caso. E a Rússia ela tem os seus bancas, né, gratuitos para as pessoas. Os Estados Unidos se paga, tá? Os Estados Unidos se paga, né? Só para poderosos, pessoas têm um poder aquisitivo muito grande, outros poderosos da elite, outras pessoas que têm um poder aquisitivo grande, né? Então, pessoal, está se tornando uma ameaça ao mundo. Israel praticamente fez esse favor, no caso, quando, no meu ver, foi impedir, embora a guerra ela envolve muito interesses, né? Se nós formos basear nessas conceitos da geopolítica, tudo tem um interesse por detrás. Mas é claro que este ataque lá cirúrgico foi para impedir o avanço, onde morreram lá cientistas, né? Estava abrangendo lá o desenvolvimento lá, tecnológico lá de armas nucleares, morreram lá alguns cientistas e tudo, porque foram uma estratégia para impedir esse avanço comprometedor, né? Queria ser ameaça a Israel e ao mundo. Eu refiro a muitos países, tá? Porque um país que tem o apoio de certos países ditatoriais, obviamente, vai se tornar uma ameaça ao mundo, né? Nós temos aí a Coreia, agora nós temos aí o país da Pérsia, né, que é o Irã, e vamos entender essa realidade, né? Onde tem lá seus proxies, né? Embora alguns membros ali poderosos ali foram destruídos, né? Foram destruídos. E isso enfraqueceu do lado do Irã, isso em alguns países isso enfraqueceu um pouco o Irã. Enfraqueceu, né? O Irã. E mesmo assim ainda, né, não terminou a guerra. Não terminou. Agora, eu espero, de acordo com essa avaliação, que não necessariamente, vamos dizer, os países que têm muitas armas numa guerra vai estar usando. Dependendo da margem de risco que está oferecendo esse país ou das ações, realmente não vai se usar todas as armas que tem, né? E o objetivo do Israel é fazer com que os Estados Unidos e Israel fez com que o Irã tivesse ali a sua possibilidade de tentar, vamos dizer assim, usar algum meio de escapar da guerra para que ele viesse a enfraquecer o seu intuito e a sua capacidade de usar arma nuclear e viesse a chegar a um ponto de assinar um acordo internacional, né? No caso, viesse então a abdicar das armas nucleares, da arma nuclear. Deixa eu ver se chegou mais alguma atualização aqui, pessoal. Preciso dar uma olhada aqui. Vamos procurar aqui. Porque agora, o que pode estar acontecendo agora, né, nesse exato momento? Vou até mostrar um vídeo aqui. Essa foi amanhã, né, em Tel Aviv, né? Realmente. Deixa eu ver se o vídeo é processado aqui. Olha. Isso em Tel Aviv, pessoal.
realmente muita gente inocente morre, né? E derramamento de sangue inocente. Bom, o Irã, é claro que nós temos que entender o seguinte: não é o Khamenei que tem que determinar, assim como o Netanyahu tem que determinar um ataque que foi submetido, né, à Zona Estratégica de Produção e Desenvolvimento de Arma Nuclear. Não é assim. Isso envolve uma questão de inteligência, de tática, inteligência, um pessoal por detrás, né, articulado, de estratégia, de serviço de inteligência. Mas aí no final do dia a responsabilidade passa a ser dele e as consequências também. Mas a ideia também partiu, a autorização desse pessoal, que não são poucos, né? Então, na questão do Khamenei também, há 40 anos atrás, o Irã, eles não tinham uma ação mais racional, né? Hoje mudou um pouco. Hoje, mesmo assim, eles ainda avaliam as ações, né, as consequências, entendeu? Em relação a uma retaliação, né, a como vai atacar, eles avaliam. Mas há 40 anos atrás era diferente. Só que a ideologia de querer destruir Israel, né, a ideologia para honrar ali a sua religião é a mesma, né? O anticristianismo também é o mesmo. E hoje, mais do que nunca, a intenção de querer realmente estar no nível, no imperialismo, né? Dentro dessa ideologia, né, envolvendo o país. Mas há 46 anos, se eu não me engano, o povo passa por uma repressão, né, reprimido lá nesse país teocrático, né, perigoso e religioso, no que tange ao que foi mencionado agora. Então o povo passa por essa repressão, é reprimido por isto, tá? E repito, se o Irã fosse continuasse a desenvolver os seus armamentos nucleares, ia se tornar perigo ao mundo. Eu mencionei que uma terceira guerra não iria comprometer todos os países, mas ia afetar parte da economia. Imagina os Emirados Árabes, né, certos países do Oriente Médio, do Ocidente. Imagina nessa questão do que tange economia numa terceira guerra. Isso iria comprometer muito a economia. Bolsas iam cair, iam despencar, né? Israel é um país pequeno em relação ao Irã, né? Ia morrer centenas, 1 milhão de pessoas. A metade seria destruída num ataque preciso nuclear. Embora, para passar por esse processo, envolveria tudo uma questão. Ô, meu primo, beleza? Eu vou, assim que eu puder, eu vou botar. Assim que eu puder, eu vou colocar lá. Vou tentar daqui a pouco fazer isso, tá? Valeu aí. Em breve eu vou estar fazendo uma live no TikTok também. Mas eu gosto muito dessas plataformas também, sabe? Do Instagram. E tem um pessoal também que assiste aqui minhas lives, né? Aqui eu tenho 2 nichos, pessoal. Eu tenho tanto a minha questão, aqueles vídeos que eu posto, né? Esportivos e tudo. Lembrando que para fazer certas atividades tem que ter treinamento. Não é assim fácil, tem que ter um treinamento, porque aí diminui muitos riscos, tá? E tem agora também esses vídeos que eu comento, né? Live, um pouquinho da geopolítica, né? Um pouquinho de alguns assuntos aí que é importante, tá? Então eu
Vou disponibilizar também no YouTube e também em breve vou estar, vamos se lembrar aí, hein, Vitor? Também falando no TikTok. Então vou tentar botar essa live já no TikTok, né? Embora lá tenha que curtar um pouco a live, né? Então, pessoal, esse cenário ele passa a ser comprometedor ao mundo, no que tange também a mudança, né? Em decadência econômica, né? E isso, nossa, vão ficar muitos fatores. Agora, o que eu tenho a dizer é que o Irã ele enfraqueceu de certa forma, porque depois que foi atingido lá o seu arsenal, né, a zona de produção de arsenal nuclear, e a zona estratégica também, para impulsionar esse arsenal, né, para o desenvolvimento e a projeção do mesmo, tá? Enfraqueceu o Irã no que tange sua potência. Então eu vejo que vai haver um recuo, embora dentro das profecias, é um assunto interessante agora, a pessoa entender. Nas profecias, o Irã, ele, de acordo com as escrituras, ele não vai ser totalmente destruído. Vai haver ainda... Por que agora tem pano para manga? Mesmo que as coisas venham a se preconizar, pessoal, pode haver sim, vamos dizer assim, pode ser que ocorra mais eventos precoces, né? Você vê que nós estamos aí presenciando um conflito, o segundo maior conflito do mundo, que pode, dependendo, aumentar as escaladas, né? Mas como agora ocorreu aí esse ataque preciso à zona de armamento do Irã, e dependendo se alguns países que apoiam o Irã fosse querer também agora querer atacar Israel, eu não vejo isso muito agora acontecer. Por quê? Porque países que estão junto do Irã, apoiam o Irã, eu não vejo, eles não querem guerra agora. Estão preocupados com o seu crescimento bélico, econômico e tecnológico. Tá? A China, por exemplo, importante salientar que a China ela tem dominado e tem investido em territórios, terras, né? Principalmente o Brasil, por exemplo. Brasil, a China está impulsionando pouco a pouco um domínio aí no governo, né? E também está comprando terras, tem uma parte de domínio de energia e etc. E agora vai trazer empresas de carro. Isso é uma forma de dominar a nação, bem como o seu crescimento econômico, né? Porque vai ser para a nação, né? Para a empresa relacionada à nação, e também as suas estratégias por fora. A China dela tem uma potência bélica econômica, mas assim, os Estados Unidos é maior. Então, a gente está preocupado em articular assim, dessa forma flexível, né? Para manter cada vez mais seu crescimento econômico e, consequentemente, bélico, porque está cada vez mais desenvolvendo, né? Está trabalhando constantemente nisso. Por isso que há uma disputa de países também nessa questão tecnológica. Por quê? Porque o país que domina a tecnologia, tá? Relacionado à questão bélica também. Por que bélica também? Porque tecnologia num país, onde uma empresa num país, ela tecnologicamente, trabalhando com a tecnologia, ela vai fazer com que o país cresça, porque trabalha essa questão econômica, impulsiona mais a economia. Na questão bélica, ela vai potencializar a questão militar. E o país que dominar a capacidade tecnológica, inteligência artificial na questão bélica vai superar os outros. As estratégias hoje tecnológicas de um país que tem as ações de combate envolvendo não só a questão bruta, né, envolvendo armamentos, mas também as táticas de soldados, bem como acoplados a essas ações, vai propiciar ao país, à nação militar, uma grande capacidade. Os Estados Unidos, por exemplo, tem investido muito também na questão militar, né? Então é bélico também e econômico ainda, mesmo que estava endividado e tudo, mas ainda porque várias moedas atreladas ao dólar, né? Há toda uma relação aí
de negócios e também de taxações para manter cada vez mais a proteção econômica do país, que o Trump fez. Isso aí eu acho de acordo, estou de acordo, né? Que é importante para isto. Então, pessoal, eu não vejo agora, amanhã, dentro de algumas horas, no meu ver, vai ser determinante para que ocorra aí uma possibilidade de aumentar essa situação da guerra de Israel e o Irã. É determinante. Foi importante um país que não aceita acordo e desenvolve sua arma militar, quando ocorre um ataque cirúrgico para proteção não só do país de Israel, mas de vários países do mundo, porque o mundo, a geopolítica ela está mudando ali a direção no mundo, né? Porque envolve economias, estratégias, o que está acontecendo hoje é um prenúncio do que vai acontecer lá na frente. Então é importante salientar isto, tá? Então, esse cenário que está sendo desenhado progressivamente são fatores determinantes para o que está por vir lá na frente. E é certo o que eu vou falar agora. Então, por isso que Israel teve que atingir ali, impedir ali, atacando, né, a sua zona de arsenal de produção de arma nuclear. Isso enfraquece o país, porque até então o Irã estava assim financeiramente, né? Embora tenha associação de outros países ali que estão unidos, né? Os outros países aí que estão unidos com o Irã, né? Que fazem parte, apoiadores, mas mesmo assim o Irã, por desenvolver boas armas aí de guerra, né? O seu maior potencial, a sua confiança e toda a sua potência ali estava no seu projeto de arma nuclear. Entendeu? Estava ali no seu projeto, nas suas armas nucleares, que na minha opinião não foi 9, mais ou menos 15, nesse processo todo, nessa projeção toda, né? Imagina isto. Um ataque de uma bomba certeira nuclear num país, por exemplo, Estados Unidos ou Israel, que é um país pequeno, iam morrer centenas, 1 milhão de pessoas ali, a metade seria destruído. De acordo com as escrituras e o meu entendimento, né, no meu entendimento, o Irã ele não vai ser totalmente destruído. Eles vão querer destruir Israel, vão afetar parte de Israel. Mas vai haver um acordo. Um acordo que até o Trump estava assinando o acordo de Abraão e tudo, né? Muitos estão achando que ele ia fazer um acordo de falsa paz. Vai haver esse acordo, seja com ele, ou sucessor dele, ou se porventura ele continuar mais 4 anos mudando a lei para ficar 4 anos, que tem que mudar a lei lá para ficar mais 4 anos, né? Aí sim se ele ficasse mais 4 anos, eu poderia acreditar que ele seria o último presidente. Até então eu não vou dizer que ele seria o último presidente. Mas se for ficar mais 4 anos, sim. Ou se em 3 anos ocorrer esse acordo, então ele vai ser o último presidente. Mas se em 3 anos não ocorrer esse acordo, então não seria ele. Entende? E esse acordo, que tem um genro dele também, né, que tem muita boa ligação dentro da geopolítica, né? É bem quisto essas questões aí de relacionamento à geopolítica. Ele também sabe negociar bem, né? É flexível, é imprevisível, tem as suas ações aí positivas concernente a isto, mas isto ajudou muito nessa solidificar mais aí esses acordos aí com Israel, né? De confiança. Já tem acordo, mas de confiança com Israel em relação à geopolítica. Mas vai haver esse acordo
mais cedo ou mais tarde, tudo de falsa paz. Muitos vão achar que realmente, né, é a paz. Agora acalmou, parou. Aí diz, quando houver paz e segurança, é bíblico. Quando houver paz, isso é bíblico, tá, pessoal? Quando houver paz e segurança, virá repetir a dor e destruição, assim como a dor da mulher do parto, né? E aí, países vão tentar destruir Israel. Eu acredito que a Rússia vai indiretamente ou diretamente colaborar, ou indiretamente associada, né, que apoia o Irã, apoia a China, né? Também vai associar, apoia a Coreia do Norte, vai associar, e aí vão tentar destruir a paz de Israel. Mas biblicamente Israel não vai ser todo destruído, entendeu? A Síria vai ser toda destruída, o Irã vai ser uma parte destruída. Bom, se eu interpretei essa escritura é assim, né? E vai destruir bastante o Irã. Vai destruir. Com certeza. Sem sombra de dúvida. Então, vai haver ainda, ainda muitas coisas vão acontecer, mesmo que seja abreviada, mas tem que acontecer depois desse acordo, né? E depois todo esse preparo aí para esse cenário do líder global, né? O único líder político que muitos vão achar que é o próprio Deus, que é o próprio Jesus, vai se assentar lá no trono. E justamente isto vai abalar as estruturas psicológicas cada vez mais dos muçulmanos, né? Porque lá tem a mesquita, eles vão destruir. Isso vai gerar uma revolta, uma ira, tá? Então, eu me estendi um pouco comentando isto porque isso tem a ver com eventos vindouros, futuros que irão surgir, tá? Antes de finalizar a live, pessoal, eu queria ver se... Antes eu vou ver se está chegando mais alguma atualização, né? Eu vi, não estava chegando. Já foi para 4 dias de guerra, né? 4 dias de guerra. Deixa eu verificar aqui. As imagens de mísseis aí realmente são muito fortes, né? Vocês devem ter visto aí na rede, na mídia, mas até agora não vi atualização nenhuma. Naturalmente vou trazer novas atualizações. Então eu acredito que o Irã enfraqueceu com isto, tá? Ainda mais com a morte desses líderes, né? Associados ali ao Khamenei. O ataque, né? Ao setor militar, desenvolvimento nuclear do Irã, né? Também desses arsenais, a morte de lá também dessas pessoas lá, dos engenheiros cientistas, mas isso não impede, não impossibilitou o Irã de depois agir, ainda que seja mais para frente. Por quê? Porque esses escritores falam que ainda vão tentar. Mas aí vai entrar a associação dos outros países que vão fortalecer o Irã para retomar uma capacidade. Entende? Não vou dizer que é arma nuclear, mas retomar uma capacidade. Então ele vai enfraquecer agora, ele vai depois ter esse rumo novamente quando houver desacordos a essas ações, né? E realmente foi inesperado, foi mais forte do que antes. É um sinal de que realmente coisas piores futuramente concernente à guerra em relação a Israel vai surgir. Israel vai continuar sendo ameaçado. Vão destruir só a parte, não toda, né? Como eu mencionei, tá?
E naturalmente eu voltarei com mais atualizações, mas eu acredito que, pessoal, que vai se até nas próximas horas não ocorrer nenhum ataque, nenhuma retaliação, então vai parar por enquanto, ok? Então eu vou ficando por aqui e até mais.